Recebemos a visita do nosso amigo Alcântara. Todo mundo conhece já Alcântara, né? Ele é chegado aqui da casa. Companheiro nosso, divulgador da doutrina, trabalhador da seara de Jesus. Seja bem-vindo em nossa casa. Para nós é um prazer e uma alegria imensa recebê-lo, Alcântara. Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, Jesus seja conosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita a doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita a doutrina espírita. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens, das crianças. Agradecemos o convite que nos foi feito pela nossa irmã Dirce para estar aqui essa noite, sem o que nós não teríamos tido oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e colocá-la em prática quando formos chamados. Bem, o tema que nós trouxemos para expor essa noite tem o seguinte título: Amai-vos e instruí-vos. Nós temos direito a 40 minutos, são 20h07, então nós temos que terminar impreterivelmente às 20h47, né? Se não der tempo, a gente termina antes, fala assim seja, e vamos embora. Ninguém precisa ficar esfregando o pé no chão querendo sair, que eu já sei, eu já entendi. E o Lúcio falou que quem não me conhecia também não está perdendo nada. Tanto faz conhecer como não conhecer, não está perdendo nada. Bem, nós colocamos aqui a bibliografia consultada, né? Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Iniciação Espírita, Seara dos Médiuns, Conduta Espírita, Pensamento e Vida e o Prontuário de André Luiz. Amai-vos e instruí-vos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o título é O Cristo Consolador. Depois de uma anotação do evangelista Mateus, eu não falo São Mateus, porque eu não sou católico, aliás, nem seria São, porque é Mateus ou foi Mateus. Está no plural São Mateus. Depois da anotação do Mateus, tem 2 parágrafos com comentário de Allan Kardec. E em seguida, 4 instruções dos Espíritos, está escrito lá, Advento do Espírito da Verdade, não é de verdade, é da verdade, segundo o melhor tradutor das obras de Kardec, J. Herculano Pires, Espírito da Verdade. Tem 4 parágrafos com instruções dos Espíritos, e o Espírito da Verdade, que se intitula Divino, dizendo o seguinte: eu, o divino jardineiro, eu sou o grande médico das almas, dando a entender que seria nosso Senhor Jesus, o Cristo. E aí, ele diz o seguinte: espíritas, somos nós, né? Eis o primeiro ensinamento, amai-vos. E eis o segundo, instruí-vos. E agora eu pergunto para todos que estão aqui encarnados, porque desencarnado eu não vejo, não escuto nem nada. O que é mais difícil? Amar ao próximo ou instruir-se? Não ouvi. Responde em voz alta, como diz o japonês. Fala mais grande. O que é mais difícil? Amar ao próximo ou instruir-se? Olha que mediunidade. Amar é muito mais difícil, no mínimo umas 20 vezes mais difícil do que instruir-se. Nós, aprendi a falar assim, né? Nós é o plural de modéstia, eu não falo eu falo eu quando erro. Nós que não temos instrução alguma,
para quem não me conhece, pensa que eu sou professor de física. André, não fiz nem educação física. Estudei até 1960, eu terminei o ginásio, que hoje equivale à 8ª série do 1º grau. É isso mesmo, Rosa? Então, eu não tenho estudo nem para ser operador de caixa do supermercado. Mas isso não quer dizer que a gente não estude sozinho, seja autodidata. Aqui em Rio Preto calcula-se, estima-se, imagina-se que deva ter mais ou menos 500 mil habitantes. Não tem esse dado do IBGE nem nada. Calcula-se 5 mil habitantes. 1% se declara espírita ou simpatizante. 5 mil. Nesses 77 centros espíritas, 80 que deve ter aqui em Rio Preto. Desses 5 mil, tirando o pessoal aqui do semeador, que aqui deve ter uns 25% ou 30% que trabalha de voluntário, na maioria dos centros espíritas tem por aí, no máximo 10% das pessoas trabalham, efetivamente, em cada casa. E dos 5 mil simpatizantes e espíritas, nós é que estamos deduzindo e dedos voltando, não comprovou nada, que só 1% deva efetivamente estudar a doutrina espírita, como no caso daqui do semeador. Mas outros centros espíritas para lá, da Andaló, lá para cima, não estuda não. E o pessoal lê, mas não estuda. É uma diferença muito grande. Então, precisa que o espírita estude no mínimo 3 horas por dia. Todo dia, quase que eu falo todo santo dia, mas não sou católico. Todo espírito puro dia, fica sem graça, né? Pois é, deve estudar. Está aqui. No livro dos Espíritos, na pergunta 886, tem depois da resposta dos Espíritos sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo a entende Jesus, Kardec dá uma definição do verbo amar, que até hoje, para mim, para nós, é a definição mais correta do verbo amar. Diz o Kardec, amar ao próximo, está aqui, ó. Amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Pergunta 886. Amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Quem é que está fazendo isso atualmente aqui na Terra? Quem? Vou dar uma pista. Segundo domingo de maio. Não ouvi. Quem é que ama aqui na Terra mesmo? Por enquanto. Hã? As mães, né? Muito bem. Lá no livro Os Dois Maiores Amores, depois da página de rosto ou frontispício, antes da introdução, tem lá uma mensagem de Emmanuel, ou Emanuel, a pronúncia não importa. Os dois maiores amores aqui na Terra, o primeiro é o amor de Jesus para conosco, e o segundo o amor de nossas mães. Ponto passivo, não tem mais essa história de amor, de namorado, de noivo, recém-casado. Ah, você vai ser a mulher mais feliz da vida. Estou pensando, não me engana que eu não gosto. Papo furado. Quem ama aqui são as mães. Pois é. Então, se amar é muito mais difícil do que instruir-se. Então, como que a gente tem que fazer? Tem que pegar o livro dos Espíritos, na introdução, que em algumas edições tem 38 páginas, na outra tem 40, na outra tem 50. O Lúcio sabe disso. Conforme a tradução, tem 4 traduções no livro dos Espíritos. A mais perfeita é de J. Herculano Pires. Não existe outra. E ali tem umas 38 páginas na introdução. Se a pessoa fizer igual, eu não sou daqui de Rio Preto, sou lá do norte do Paraná. Lá no norte do Paraná o pessoal pega o livro, pula-se umas 50 páginas, capítulo 1. Vou começar aqui. Já errou. Tem que olhar a capa, onde é que foi impresso, copyright, ler tudo que tem direito e depois estudar. Se a pessoa pegar um livro da doutrina espírita e não estudar, só se foi Rui Barbosa reencarnado. Para nós estudarmos a Gênese, levei uns 3 meses consultando 826 palavras, que eu não sabia o que significava. Então tem que estudar no livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, item 8º, Perseverança e Seriedade.
Kardec escreveu há 160 anos. 56, 44, com 16, 60, 160 anos. Ele escreveu isso. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e grande, não pode ser feito proveitosamente senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. O que caracteriza um estudo sério é a sua continuidade. Quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com alunos negligentes. Pois é, se nós formos consultar o livro Céu e Inferno, capítulo 3º, item 9, chamada 15, nós vamos aprender que a finalidade do professor ou da professora não é ensinar, não é transmitir conhecimentos. Está aqui, comentário do J. Herculano Pires. Temos aqui um princípio bem conhecido da pedagogia. A educação não tem por finalidade transmitir conhecimentos, vírgula, mas preparar o educando para a aquisição de conhecimentos. Lembremos da maiêutica de Sócrates, ou seja, o processo por ele usado para arrancar o conhecimento de dentro de seus próprios discípulos, ao invés de aplicar-lhes o ensino didático. Então o espírita precisa se coçar, ele precisa estudar. Quando nós fizemos o censo demográfico lá em Londrina, e depois, em 1971, o censo agrícola, viajamos lá para aquele sítio, lá para aquelas fazendas. Em determinado lugar, cheguei lá e vi uma senhora e as menininhas dela de 12, 11, 10 anos. E eu perguntei, elas estão estudando em alguma escola rural aqui? Não, senhor, mas elas são desasnadas. Elas são o quê? Desasnadas. Fale devagar, eu tenho dificuldade, já sou velho. Ainda fala rápido. Naquela época não era velho, era magrinho, tinha aquela barriga de tanquinho. Agora ela ainda tem tanquinho, é o outro lado, é a bola. Aí eu falei, o que é desasnadas? Anotei lá, desasnada. Perguntei para o seu Fernandes, meu chefe lá no IBGE em Londrina. Ele é de Campina Grande, na Paraíba. Ah, seu Alcântara, elas já são alfabetizadas. Aí comecei a procurar no dicionário. Desasnar não significa deixar de ser asno. Significa adquirir cultura, ter conhecimento. E o espírita precisa desasnar-se. Porque se ele não desasnar-se, a hora que a dona Foice vier buscá-lo, é capaz de ele não desencarnar, ele vai desembestar, que é deixar de ser besta. Ô, Canto, não fala uma coisa dessa, você está me ofendendo. É para ofender mesmo. Se você achar que eu estou te machucando, duvidando, vai lá em casa. Eu vou te fazer umas 50 perguntas do Evangelho, do Livro dos Espíritos, você não vai saber responder. Adiante. No item 13º, as divergências de linguagem. Estamos aqui na introdução do Livro dos Espíritos a respeito de instrução. Está aqui. Eis porque dizemos que esses estudos requerem atenção contínua, observação profunda e, sobretudo, como aliás todas as ciências humanas, a continuidade e a perseverança. Kardec escreveu há 160 anos, lá em Paris, que o Livro dos Espíritos foi publicado um ano depois, então está fazendo 160 anos. Kardec escreveu o seguinte: necessitamos de anos para fazer um médico medíocre e 3/4 partes da vida para fazer um sábio, mas quer-se obter em algumas horas a ciência do infinito. Que ninguém, portanto, se iluda, o estudo do Espiritismo é imenso. Divaldo Pereira Franco não faz palestra, ele faz conferência. Em uma das conferências que ele fez aqui em São José do Rio Preto, nós assistimos, ele disse que quando ele tinha 19 para 20 anos, a Joana de Anjos apareceu para ele pela primeira vez. E ele queria saber o nome daquele espírito.
né? Embaixatriz e rainha da Áustria. Ela falava, põe aí um espírito amigo. Ah, mas espírito amigo, depois de uns tempos. Mas a senhora não tem o nome? Tem, põe aí, Joana. Joana, nome de lavadeira. Esse é um nome mais importante que ele queria ter, né? Depois de uns tempos, põe aí, Joana de Ângeles. Bom, agora com o sobrenome latino, já ficou melhor. O que a senhora quer que eu faça? Compra o livro dos Espíritos e vai estudar. Foi lá, comprou. Em 2 semanas falou para ela, já li. E agora? Agora você volta a estudá-lo. Estudar? Já tinha lido. Aí foi lá, prolegômenos, o que vinha a ser isso? Comprou um dicionário, diz ele. No dicionário que eu comprei, não tinha definição de prolegômenos, tive que comprar outro. 2 meses estudando. Quando ela apareceu para ele, já estudei. E agora, o que eu devo fazer? Aí, a Joana de Ângeles falou para ele, lá por volta de 1937, não, ele é de 27, 47, 48. Agora, Divaldo, falou para o Divaldo, não para mim. Você deve estudar o livro dos Espíritos, porque se você for estudar o livro dos Espíritos durante 1 século, também conhecido como 100 anos, você, Divaldo, não será capaz de captar, de apreender todo o conteúdo dele. Divaldo, faz acho que 80 anos que ele está lendo, não, 70 anos que ele está lendo, ô Lúcio, falta 30 para dar 1 século. E aí tem gente que chega para mim, ao canto, e fala, eu já li aquele livro dos Espíritas. Dos Espíritas, nem foi psicografado não, ainda. Você quer dizer dos Espíritos. Não fala errado perto de mim. Eu não tenho estudo, você também não pode falar errado. Adiante. Preenchendo os vazios do espaço. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos Espíritos. E os conhecimentos que esse ensinamento encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo que não por um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. E estudar a doutrina, não consegue estudar sozinho, estude em grupo, mas estude sério mesmo. Nós começamos a estudar a doutrina mesmo, depois já estava fazendo palestra, já fazia mais de 10 anos, agora dia 17 de outubro vai 26 anos seguidos fazendo palestra. A de hoje acho que é 2077. E só de maio de 2011 para cá que nós resolvemos estudar mesmo, consultando 5 dicionários da língua portuguesa, 3 da língua francesa e 1 da língua italiana. Estudando, todo dia, para conseguir umas 34 mil palavras, estudando. Nós não somos Rui Barbosa reencarnado, tem que estudar. Ou você acha que amar é mais fácil? Não é. J. Herculano Pires formou-se filósofo com o objetivo de possuir autoridade de penetrar as essências filosóficas do espiritismo. Herculano foi o maior intérprete da filosofia espírita. Ele nasceu em Avaré, lá perto do estado, perto de Ourinhos, perto do Paraná, em 1914. E desencarnou em São Paulo em 1979, 65 anos de idade. Estudou filosofia para estudar o livro dos Espíritos. É dele o alerta impresso na contracapa do livro Iniciação Espírita, de Allan Kardec, contendo 3 obras do codificador. Iniciação Espírita. Esse aqui. Tirando aquela senhora que está carregando um neném ali no colo e a outra que foi beber água, quem já leu pelo menos uma vez o livro Iniciação Espírita, não falei estudar, quem já leu, permaneça sentado. Ninguém levantou. Eu fico embevecido, que o pessoal, é assim que eu gosto mesmo de fazer palestra, todo mundo sabe daquilo que eu estou falando. Ninguém levantou, quer dizer que todo mundo leu. Iniciação Espírita, está escrito na contracapa. Pense nisso, exclamação. Não se pode exercer qualquer atividade sem primeiro aprender o que ela é, qual a sua finalidade, quais são as suas regras, quais são as dificuldades e inconvenientes que devem ser evitados. Entretanto, o Espiritismo, como ensinava Kardec,
é um campo de atividades difíceis, complicadas, melindrosas, exigindo dos seus praticantes o quê? Conhecimento seguro de sua natureza e finalidade, de suas possibilidades e dificuldades. Pense bem nisso. Se a ciência dos homens, a filosofia dos homens e as religiões feitas pelos homens exigem anos de estudo, como se pode querer adquirir a sabedoria dos espíritos de uma hora para outra? Aqui nós vamos lembrar de uma coisa. Devo ter comentado com o Luiz Antônio que lá em São Paulo, nós moramos lá quase 5 anos, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na Rua Maria Paula, o curso de aprendiz do Evangelho durava 4 anos. Era uma vez por semana. Do Livro dos Espíritos, mais 4. Livro dos Médiuns, 4. 5 vezes 4, 20. 20 anos para estudar as obras básicas. Aqui em Rio Preto, alguns centros espíritas, em 1 ano, estuda uma obra. No outro ano, 5 anos. E a pessoa deixa passar essa oportunidade, na próxima encarnação, vai reencarnar lá em Benjamin Constant, lá no fim do Acre, ou em Letícia, na divisa com a Colômbia, vizinho mais próximo, 40 quilômetros, de barco, rio acima, e não vai ter nada para ler. Só se pegar lá uma como é que chama? A paineira, que tem aqueles espinhos, e foi ler em braille assim no espinho da paineira. Ah, tanto que eu queria ler um livro. Pois é, morava em São José do Rio Preto. Pena que aqui... Vocês emprestam livro aqui, Rosa? Ah, empresta? Ah, então caiu a sopa no mel. Deve ter fila querendo ler o livro aí. Em 15 dias a pessoa leu. Se o espírita não lê um livro em 15 dias, não lê uns 10 por ano, no ano de 2014, em 15, nós lemos 61 livros, em 14, 29, 90 livros, fora os que nós estudamos, para que quando nós desencarnarmos, a gente não dê trabalho do lado de lá. Ou então, se a pessoa quiser e duvidar de mim, pode duvidar à vontade, Lúcio vai fazer que nem o Ernesto Fantini e Eveline Serpa do livro E a Vida Continua. Ah, não estudaram lá na Terra? 30 anos estudando toda noite. Não aqui na lâmpada, lá em cima. 30 anos estudando. É isso. Ah, mas eu tanto acreditei que a gente vai ter o descanso eterno. Ai, descanso eterno. Veja a hora de morrer para ter o descanso. Ficar adorando a Deus eternamente. Tá, descanso eterno, eu vou falar aqui pela 15ª vez. Só vai existir quando o meu time, o Palmeiras, for tricampeão da Libertadores da América, golear o Barcelona num ano, o Real Madrid no outro e o Bayern de Munique. Aí vai ter o descanso eterno. Ou seja, dição nunca. Larga a mão de ser besta. Abra o olho, que daqui a pouco a dona Foice vem te buscar, não sabe o que é, né? No livro Seara dos Médiuns, Emmanuel escreveu o seguinte: com muita propriedade afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se, e quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. Emmanuel, Chico Xavier, Seara dos Médiuns, Dever Espírita. Hoje em dia, as pessoas não têm tempo de nada. O que você faz segunda-feira à noite? Quem não vem aqui? Segunda-feira à noite. Ah, segunda-feira à noite é o dia de eu responder os meus e-mails. Notebook, Face, não sei o que, tablet, etc. Eu tenho que responder tudo lá. Tem mais de 80 pessoas que escreveram para mim. Sábado à tarde, o que você faz? Ah, sábado à tarde é o futebol sagradinho. Quando é homem. Quando é mulher, vai na cabeleireira, vai na manicure, pedicure. E domingo? O homem. Ah, domingo é o sagrado, é o churrasquinho. Tá, não tem tempo para estudar a doutrina espírita, né? Para onde você vai, brasa vai ter bastante. Eu já sei que carne que vai ser assada lá. O que você quer dizer com isso? Nada. Então não se tem tempo para nada. Nós andamos 3 vezes por semana
em volta da represa. Porque se a pessoa perguntar para mim, Alcântara, você ainda está andando na represa? Eu não sou capivara. Capivara que anda na represa. Se eu fosse andar, molhava todo o tênis, a perna. Ando em volta da represa. Seu idiota. Aliás, querido irmão. E aí, aquelas pessoas com aqueles aparelhinhos no ouvido, né? Umas que parecem estar conversando sozinho, porque eu não vejo nada. Eu fui ontem lá, não sei o que, ela está falando com o aparelhinho que eu não vejo. E ninguém carrega consigo, não lembro do celular que tem dentro da cabeça, que de vez em quando os espíritos superiores chamam a gente. Nunca ouvi me chamar. Pois é, faz 26 anos que eu estou sendo o intermediário deles, te chamando. A pessoa não quer, deixa para lá, né? No livro Conduta Espírita, aqui ó, Conduta Espírita, de autoria do André Luiz, psicografia de quem? Quem psicografou? Foi o... É o nome duplo. Não, fala grande. Chico Xavier, exatamente. O seu Manuel Lúcio, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1977, falou que o espírita verdadeiro, ele erra de propósito só para dar oportunidade para o irmão perdoar. Não foi Chico Xavier, não. Valdo Vieira, em 1959, lá em Uberaba, quando ele era espírita. Depois ele se mudou para pertinho de Foz do Iguaçu, desencarnou faz uns 4 anos, tinha um centro lá de projeciologia. Não foi o Chico que psicografou, não. Valdo Vieira, FEB, 1960, capítulo 41, perante o livro, consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo acima de tudo os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. Digerir primeiramente as obras fundamentais da doutrina. Se a pessoa ler, não estudar, ler uma folha por dia das 5 obras básicas, em 365 dias ele leu todas. Está aqui. Livro lido, ideia renovada. Disciplinar-se na leitura no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento. Não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. Tem gente que fala assim, você tem facilidade para aprender. E eu falo, a velhinha tá boa, né? Facilidade para aprender. Eu camelo, quantos anos aí? 15 anos estudando para preparar, para aprender, para memorizar. E aí em volta da represa, segunda, quarta e sexta, às vezes eu vou no sábado ou no domingo, eu repito em voz alta 39 mensagens. Uma para cada ano que eu estou aqui. Eu estou há 37 anos, estou com 2 na frente. 25 minutos repetindo. Aí no dia seguinte eu falo de trás para diante. Não a palavra, as mensagens. Para memorizar. Você tem facilidade. Você tem facilidade para vender torta espírita, vender rifa. Facilidade? Aí eu não teria merecimento. Tem dificuldade. Tem que estudar muito, ó. Aprende mais quem estuda melhor. Divulgar por todos os meios lícitos os livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivam o ingresso da humanidade no roteiro da redenção com Jesus. Ingresso da humanidade no roteiro da redenção com Jesus. Vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, né? Vai lá no capítulo 2, a vida futura, e vê por que o capítulo 2 está aqui em segundo lugar. Qual é o objetivo do capítulo 2 ali, a vida futura? Segundo Kardec, o que Jesus quis dizer com meu reino não é deste mundo. 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui. A biblioteca espírita é viveiro de luz. No livro Pensamento e Vida, esse aqui, ó, pequenino no tamanho, mas imenso no conteúdo, tem aqui 40 capítulos, pequenininho, um melhor que o outro. O número 4
é instrução. Primeiro parágrafo. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor e a outra sabedoria. Aquelas asas que a Igreja Católica pôs num desenho de um anjo protegendo 2 crianças brincando perto de uma pinguela. As asas, uma se chama amor e a outra se chama sabedoria. Ou seja, a gente aprende a adquirir bondade e inteligência para praticar do lado de lá. Caridade e conhecimento, a gente aprende no centro espírita. Educação e cultura. Antigamente a gente aprendia educação em casa e cultura na escola. Hoje quer ser que os filhos aprendam educação e cultura na escola. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros os reflexos de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunica os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Palavras de Emmanuel, através da mão do Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida. Nesse prontuário de André Luiz mandou 27 livros, 27. A maioria pelo Chico Xavier, uma meia dúzia através do Chico e do Valdo Vieira, e uns 2 ou 3 só pela mão do Valdo Vieira. 27 livros. E ali a palavra amor, porque nesse livro Prontuário de André Luiz, tem 2.234 palavras, vocábulos, verbetes, que constam dentro dos 27 livros. E a palavra amor aparece ali 16 tipos de amor. Amor alimento das almas, amor de Jesus, amor divino, amor egoísmo, evolução do amor, amor feminino, filial, ideal, materno, amor materno desorientado, amor possessivo, amor próprio, amor renúncia, amor sublimado ou espiritual e amor universal. A pessoa vai lá no prontuário, vê amor, aí está lá as iniciais do livro, NL, Nosso Lar. Aí o capítulo e a página, aí a pessoa procura a citação. Nós trouxemos aqui umas frases que eu esqueci de relacionar aqui a respeito dos livros. Amai-vos instruiu. Sêneca, o filósofo que nasceu no ano 2 a.C., em Córdoba, da Espanha, porque tem Córdoba aqui na Argentina, no ano 2 a.C., na época do Império Romano, em Córdoba, a mais ou menos uns 200 quilômetros a sudoeste de Madrid. Aquele trem-bala vai rapidinho, em 2 horas chega lá. Sêneca. Dar um livro a alguém não é apenas uma gentileza, é um elogio. Bossuet, Jacques Benigno Bossuet, prelado francês. No Egito, as bibliotecas eram chamadas tesouros dos remédios da alma. De fato, nelas curava-se a ignorância, a pior das enfermidades e origem de todas as outras. Castro Alves, nosso baiano. Ó bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Malba Tarran. Eu falava Malba Tarran, mas depois aprendi com o Divaldo Pereira Franco, é Malba Tarran. O homem que não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. O homem aqui é a humanidade, as mulheres estão incluídas. Quem foi Malba Tarran? Pode falar em voz alta quem foi ele. Ele deve ter vivido umas 10 ou 20 encarnações lá na Arábia. Mas uma das últimas encarnações, a última que ele teve foi aqui no Brasil. Alguém sabe quem foi? Malba Tarran? Júlio César de Melo e Souza, engenheiro civil brasileiro, mineiro. Reencarnou em 1894, desencarnou em São Paulo em 1975. Esse escreveu O Homem que Calculava,
Contos e lendas orientais, 1000 lendas sem fim. Tá aí, ó. Lins de Vasconcelos, graças à imprensa em pequeno espaço do lar, você amontou tesouros de sabedoria e moedas de luz em forma de livros nobres e libertadores. Aulos, da coleção André Luiz. Estudemos trabalhando, o tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Félix, o irmão Félix, capítulo 6 do livro Sexo e Destino. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Emmanuel, a literatura, a amizade e a comida devem ter procedência escolhida. Fausto Santa Catarina, o nível cultural de um povo como de uma pessoa pode medir-se pelo seu amor ao livro. E a última, Antônio de Castro, cearense de nascimento, do século XIX, conterrâneo e contemporâneo de outro famoso, José Albano. Antônio de Castro me alertou o seguinte: eu imaginava que depois que nós desencarnássemos, André, a gente ia levar uma dor aqui no coração, aqui, do mal que nós tínhamos feito aqui na Terra. Ficou devendo para alguém, deu um coice a alguém, jogou más vibrações. Eu achava que o remorso era das coisas ruins que nós tínhamos praticado. Ledo engano, antes fosse. Antônio de Castro diz o seguinte: depois da morte, vírgula, no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que se podia. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas vibrações. Tenham uma boa noite. Aprendi que não deve bater palma para quem é grisalho que nem eu, porque as mulheres não ficam grisalhas. As mulheres, elas não envelhecem, enlourecem. Mas os homens ficam grisalho, bate palma, ele entende como vaidoso. Quer dizer, vaidoso, vaidoso, vaidoso. Chegou a 200.